Olá, meu nome é Rodrigo. Essa é a primeira videoaula do curso de Pensamento Sistêmico e Complexidade aplicado a organizações, o PESCA. Nossa intenção aqui é adiantar alguns conceitos que a gente vai discutir e praticar nos encontros online. Nessa aula eu quero falar um pouco sobre as diferentes escolas do pensamento sistêmico e da complexidade, pois eu acho que entender essa dimensão do campo que a gente está trabalhando nesse curso é um bom ponto de partida. Acho que vai ficar claro que a carga horária é insuficiente para tratar de todos os conteúdos possíveis e nem é esse o nosso objetivo. Queremos te ajudar a se localizar nesse campo e apresentar ferramentas e conceitos que podem ser aplicados e incorporados em sua prática como agente de mudança em organizações. Para começar, gostaria de citar uma frase do dramaturgo Tom Stoppard. Esta é a melhor era para estar vivo, quando quase tudo que você pensa que sabe está errado. Acho que essa frase ela representa bem esse momento que a gente está vivendo e é com frequência que eu me sinto atuando no campo da transformação organizacional como os médicos lá no início do século XVIII. Naquela época, a teoria dos germes ou a teoria microbiana das doenças ela era pouco conhecida e não era aceita pela maioria dos médicos, né? Então a medicina já era uma profissão carregada de prestígio, com universidades, especialidades, e mesmo assim os médicos ignoravam, né, a grande maioria ignorava a existência ou a importância de bactérias e vírus. Para mim, enxergar uma organização como sistema social e sua complexidade é o equivalente a acreditar na existência de germes. É tão fundamental e, infelizmente, ainda é muito raro. Talvez essa seja a pergunta principal do curso PESCA, né? Como enxergar e melhor compreender o sistema social que a gente está buscando transformar, né? Sistemas que, esses que nós fazemos parte desses sistemas, nós não somos observadores. Essa pergunta, ela, claro que ela já carrega uma premissa, ou pelo menos ela nega algo, né? Ela carrega uma negação. Essa pergunta ela deixa de lado aqueles discursos fáceis e comuns, né, e muitas vezes vazios, como para mudarmos uma organização precisamos mudar o mindset das pessoas. E não é algo assim tão simples. Na verdade, a gente precisa primeiro reconhecer que fazemos parte de um sistema social e precisamos reconhecer sua complexidade. Então, essa postura humilde perante a complexidade ao nosso redor, ela também não pode ser confundida com uma desistência, ou um vale tudo, ou um vale qualquer coisa. A gente não pode simplesmente criar iniciativas aleatórias de transformação só porque os tradicionais treinamentos e coachings para liderança parecem que não estão funcionando ou que não vão funcionar. Então, reconhecer a complexidade, na verdade, é reconhecer que mesmo aquilo que definimos como um problema é apenas uma abstração, né? Nas organizações lidamos, nas palavras do Russell Ackoff, com bagunças, né? E existem muitos problemas possíveis de serem extraídos ao analisarmos uma bagunça. E cada um de nós é capaz de extrair diferentes e válidos problemas. Olha que eu nem cheguei aqui a falar sobre possíveis soluções para esses problemas, porque aí a gente chega num número incomensurável de possibilidades. Então, diante dessa realidade, a gente tenta fazer uso de modelos e frameworks que tentam guiar nossa tomada de decisão. E talvez o framework mais famoso nos dias de hoje, pelo menos entre as pessoas que tentam atuar em organizações que reconhecem que existe algo chamado complexidade, é o Kinefin. Talvez essa notoriedade, essa fama, ela tenha surgido por conta da publicação desse framework em 2007 em uma famosa revista de negócios, né? HBR. Essa versão que está na tela do Kinef é a versão 2020 e eu aprecio muito a evolução que o framework teve ao longo dos anos. Ele define 4 domínios diferentes e modos de lidar com contextos claros, complicados, complexos e caóticos. Porém, esse framework ainda é insuficiente para me ajudar em meu trabalho como consultor e agente de mudanças. No encontro online, a gente vai poder discutir um pouco sobre os motivos pelos quais a gente acredita que ele é insuficiente. Mas uma das razões que eu posso já adiantar é que o Kinefin ele pouco cita ou quase ignora, né, a imensa variedade de abordagens em escolas do pensamento sistêmico. Nesse diagrama de um autor chamado Michael Jackson, e tudo bem, vamos chamar ele de Mike Jackson, a gente consegue ter uma noção da variedade de abordagens e metodologias que a gente tem à nossa disposição. Outra coisa interessante é que o Mike ele distingue não apenas aquilo que é simples, complicado e complexo, né? Sendo simples
um sistema com poucos elementos e subsistemas interconectados de maneira bem estruturada, que é relativamente fácil de entender, e o complicado sendo um sistema com uma quantidade de elementos e conexões onde você precisa um esforço, né, considerável para entender as relações de causa e efeito, e muitas vezes essas relações estão separadas no tempo e no espaço. E um sistema complexo é quando a quantidade de elementos e subsistemas é tão grande que é impossível estabelecer a priori relações de causa e efeito. Então, além dessa classificação tradicional, muito semelhante ao Kneffin, existe uma outra que está no eixo X, que também é bem importante para sistemas sociais. Serve para classificar a relação entre os agentes, stakeholders ou participantes do sistema. Uma relação unitária, ela acontece quando valores, crenças e objetivos são compartilhados pelos stakeholders. Uma relação pluralista existe quando alguns objetivos são compartilhados, mas tem diferentes crenças e valores entre os agentes do sistema. Já uma relação coercitiva é quando objetivos, crenças e valores são tão diferentes que praticamente são irreconciliáveis. É importante ressaltar que nesse diagrama não estamos classificando sistemas, mas as premissas usadas por diferentes abordagens e métodos. É comum quando a gente encontra uma organização, ela ser ao mesmo tempo simples, complicada, complexa, unitária, pluralista e coercitiva, tudo ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, é entender qual abordagem, qual método, ferramenta faz sentido usar em uma determinada situação ou contexto, dentro de cada organização. Então, vamos ao longo do curso explorar alguns desses contextos, possibilidades e métodos que estão aqui nessa lista e te ajudar a navegar nesse campo imenso de possibilidades. Outro campo também que é gigante e que se sobrepõe muitas vezes às escolas do pensamento sistêmico é o campo das ciências da complexidade. Ele também possui um grande número de abordagens, teorias e métodos, e é meio assustador essa linha do tempo. Então, para ajudar, talvez a gente possa dividir essas ciências da complexidade em duas grandes perspectivas. Então, a primeira perspectiva é das ciências naturais, com a teoria do caos do Lorenz, os sistemas complexos adaptativos, ou CAS, de vários autores lá do Santa Fe Institute, o Kneffin, do Snowden, estruturas participativas do Prignoni, sistemas autopoéticos dos chilenos Maturana e Varela. A segunda perspectiva das ciências sociais, muitas vezes, ela também é forte influenciada pela primeira, e a gente pode encontrar alguns autores como Edgar Morin, Ralph Stacey e Niklas Luhmann. Obviamente, gente, a gente não vai tratar ou estudar nesse curso todos esses autores, teorias e métodos que eles desenvolveram. A gente vai compartilhar aquilo que parece fazer mais sentido e que pode ser aplicado por agentes de mudança em organizações. Ou seja, aquilo que a gente realmente está fazendo uso em nosso dia a dia na Target Hill. Então, a ideia é compartilhar a nossa abordagem, que colocando de maneira bem direta, é uma abordagem pragmática, Então, a gente aprende por meio da ação-reflexão em organizações. Ela é uma abordagem multiperspectiva, ou seja, a gente precisa do máximo de premissas ou visões de mundo para a gente comparar uma com a outra e minimizar nossos vieses. É uma abordagem multimetodológica, ou seja, a gente aprecia as forças e fraquezas de cada método, ferramenta. E ela é flexível, ou seja, a gente constrói intervenções, claro, em cima de uma narrativa de referência, mas ao mesmo tempo a gente está super aberto à possibilidade dessa narrativa ser falsa ou existir outras narrativas relevantes. Então, durante o curso, a gente não vai se prender a um autor, uma perspectiva, a gente vai estar bem aberto e vai provocar, incitar conversas profundas e também ajudar vocês a fazer uso prático desse pensamento sistêmico e da complexidade no trabalho com organizações. Espero que vocês gostem. Bem, chegamos ao final dessa videoaula. Espero que ela tenha sido útil. A próxima videoaula é sobre conceitos básicos que o Ravi, meu sócio na Target Hill, que está montando esse curso comigo, vai apresentar. Eu vou deixar aqui embaixo as principais referências que usei para montar essa apresentação. E eu espero te ver nos encontros do curso Pesca. Até mais.